deu a louca no ChatGPT. Será que a inteligência artificial adquiriu traços humanos e está zuzuzu das ideias, nos imitando no que nos torna mais nós, na preguiça e ineficácia? Lembra da curadoria sobre depressão de fim de ano? Que nós, humanos, quando chega o fim do ano, a gente pode ser acometido por um profundo sentimento de ansiedade ou até de ficar deprimido? Pois é, lá por dezembro, o chat, criação da OpenAI, vai lembrar, também adquiriu esses traços. Ficou preguiçoso, lento, vários usuários reclamavam que ele não queria finalizar alguns pedidos, que entregava até pela metade, bem como uma pessoa trabalhadora, que chega ali em dezembro e chega, né? Já foi o ano todo. Pois é, várias especulações começaram e a OpenAI reconheceu que sim, tinha ali um problema, o robozinho estava um pouco mais preguiçoso que o normal, mas que eles iam atualizar. Daí para frente é só para baixo, porque agora, por algum motivo desconhecido e peculiar, o chat está perdendo a cabeça que não tem, mas você entendeu. Vem cá que hoje a gente vai ter que falar sobre temperatura da inteligência artificial e como encorajar um robô a trabalhar. Pois é. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufari, Nath. Por favor, roda a vinheta. Esse é o canal Meio. Você já assina o Meio? Se inscreve no canal e assina o Meio, vai! De graça ou prêmio. Voltando aí para dezembro, o chat estava preguiçoso. Usuários tentavam burlar a preguiça do robô que, ao invés de realizar uma tarefa, ensinava o usuário a realizá-la. Afinal, é mais fácil ensinar a pescar, né? O ditado tá aí. Mas a maior parte dos problemas eram em códigos, então a maioria dos usuários reportando esse comportamento e esse problema eram desenvolvedores. Vale lembrar que a gente está falando da versão paga do ChatGPT, que deveria ser a Premium e custa $20 por mês. Deveria ser o que funciona. No meio tempo, enquanto a OpenAI sabia do que estava acontecendo e estava investigando, mais pessoas tentavam encorajar o robô a realizar as atividades. Ou com palavras de apoio, vai chat, você consegue! Ou com gorjeta. Sim, se você oferece gorjeta a um sistema digital que não utiliza dinheiro para absolutamente nenhuma troca, ele será encorajado a responder com mais vontade. Muito boa imitação do ser humano mesmo, né? Inclusive, assim, o comparativo, tá? É desse usuário aqui do Twitter, o Vogel. Ele conclui que se você menciona que não irá dar qualquer gorjeta, o tamanho da resposta chega a diminuir. Tamanho não é documento, né? Então, o que a gente está analisando aqui? No fim, todas as perguntas podem ter sido respondidas, com mais ou menos texto. Mais ou menos, tá? Outro teste mostrou que quando você menciona uma gorjeta de $200, o chat responde coisinhas a mais, como um freebie mesmo. Poxa, olha só como eu posso saber e te entregar mais. Isso quer dizer que o robô é consciente? Não. Claro que não. Quer dizer que seres humanos são movidos a dinheiro, afinal, a Large Language Model, né, a LLM, é baseado em bases de dados e exemplos de trocas humanas. E se tem algo que nos motiva mais do que dinheiro, eu acho isso se você é uma pessoa que, né, tende pelo bem, é a empatia. Vamos lá. Se tem algo que motiva não só o ChatGPT, mas outros LLMs, outros algoritmos que usam machine learning para conversar com humanos e nos dá a IA generativa, eles respondem melhor a pedidos emotivos. Esse estudo aqui é justamente a tentativa de provar esse ponto, de que LLMs entendem e podem ser melhorados com estímulos emocionais. De novo, isso quer dizer que ele tem sentimento? Não, mas pode ser porque o treinamento da base de dados humana faz com que a IA que saia disso entenda que nós, humanos, quando estimulados emocionalmente, funcionamos com um pouco mais de eficácia, porque a gente tem empatia. Usando 6 diferentes modelos de IA generativa, incluindo o ChatGPT gratuito e o GPT-4, entre outros, quando se é usado prompts com características emocionais, as respostas são em média 10,9% melhores em performance, veracidade e responsabilidade. Os prompts emocionais variam entre isso é muito importante para minha carreira e você tem certeza da sua resposta?
Pois é, as conclusões do trabalho são de que, sim, os estímulos ajudam a termos melhores respostas, a gente consegue encorajar o robô. Mas acaba aí. Resta saber o porquê disso acontecer. Nesse estudo, foi preciso apontar a temperatura da inteligência artificial. E esse é um conceito cativante que eu quero explicar. Às vezes, se sabe como a IA e como os LLMs escolhem suas palavras, mas não o conceito em si. Então, vamos explicar aqui como esse conceito funciona. Para o ChatGPT decidir o que ele vai falar, ele usa uma fórmula baseada em temperatura. Isso porque é preciso discernir como construir uma frase, porque tem que se escolher a frase mais provável, mas ela ainda precisa ter variações e ela ainda precisa ser criativa. É mais comum uma pessoa falar: eu tomei 3 xícaras de café, do que eu tomei 3 xícaras de mel, né? Mas a última ainda pode ser uma sentença verdadeira, mesmo sendo menos provável. Entende? Para isso, a IA precisa também discernir como construir o seu conteúdo. É como se tivéssemos um potinho cheio de palavras possíveis, e a IA retira o que há de mais certeiro dali, com base de dado humana, né? Voltando para a temperatura, que vem aí da função de distribuição de Boltzmann, usada na estatística da termodinâmica. É uma fórmula usada para calcular a probabilidade de um estado com base em sua energia. Eu devia ter colocado um jaleco para essa parte, né? Mas enfim, agora ignora a física e a química por trás disso, que também é fascinante, mas a gente vai usar essa fórmula, que é essa fórmula que é usada para machine learning, que aí se chama softmax. E tem algumas mudanças da fórmula de Boltzmann. Isso porque, quanto menor a temperatura na fórmula usada pela IA, na softmax, mais perto do valor máximo de probabilidade ela irá escolher a palavra. Esse vídeo aqui, do Marble Science, explica super bem e eu indico você assistir, se você souber inglês, porque o vídeo está em inglês. Mas ele fala bem devagarzinho e dá para acompanhar. Já quanto maior a temperatura, mais flexível fica a distribuição, com termos menos comuns tendo a mesma probabilidade de ocorrer. Então, o que acontece quando se aumenta a temperatura da IA? Uma IA mais criativa ou alucinada, com frases sem muito sentido. E essa é a teoria do momento, de que provavelmente, já que o tema é probabilidade, o ChatGPT-4 está com uma temperatura um pouco alta. Porque, no momento, a OpenAI está entre tentar identificar o problema e investigar o que está acontecendo. Porque diversos usuários da ferramenta paga do GPT-4, que custa $20 por mês, estão encontrando respostas esquisitas. Essa aqui, o chat simplesmente repetiu a resposta até desistir de gerá-la. Em outra conversa, o chat fala que a maior cidade que começa com A é Tóquio. E segue se autocorrigindo, sozinha. Isso justificando em cada passo. Não. É Ahmedabad. Não. É Xangai. Errei. Volta. É Ahmedabad. Não, não, não. É Abu Dhabi. Não, calma. É Atlanta. É Ahmedabad. Mas isso não tá certo. É Xangai. Tô no começo errado. Vamos finalizar o ciclo de confusão. É Ahmedabad. E depois de muita tentativa, num monólogo autogenerativo, o chat chega à conclusão de que a maior cidade do mundo que começa com A é Xangai. E desiste. Eu também desistiria. Numa outra conversa, o chat responde o usuário e segue numa conversa falando: "Ô, vem cá, malandro, pra um papo, um flerte." Tá? Não serviu isso. Num outro relato, o usuário pediu a simplificação de uma fração e o chat, depois de explicar como resolver, pelo menos, fala sobre os tons etéreos de peixes e a folhagem grossa dos canteiros de jardim e da sagacidade dos pontos para chegar a um reparo completo. Que brincadeira na sala de café, gente! O chat ficou louco. É engraçado, sim, porque são relatos de vários usuários pelo Reddit, pelo Twitter, que desencadeou a investigação da OpenAI sobre o que está acontecendo, porque tá confuso, né? E no momento, a teoria é a temperatura alta da IA. Mas sabe que essa não é a primeira vez? É a primeira vez que um bug desses acontece no ChatGPT, que é tido como o epítome dos LLMs. Mas a inteligência artificial do Bing, isso já aconteceu. E para mim é um fun fact, um dos meus favoritos. O caso mais engraçado foi a IA jurar de pé junto que o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, tem barba.
ao ponto da IA falar que nada mais importava a não ser a barba de Pedro Sanches. Que não existe, né? Mas para a IA existe sim. Enfim, os LLMs ainda estão se desenvolvendo e ainda estão se criando. Toda a conversa que a gente tem com o ChatGPT, com o Bard, eles também usam dos nossos prompts como aprendizado, das nossas respostas, da nossa continuação da conversa. Talvez por isso eles estejam mais preguiçosos, porque eles aprenderam com o tempo, talvez, a ficarem mais lentos e fazerem o mínimo, porque talvez é isso que a gente responde mais. Tem estudo que compara, tá, as versões do ChatGPT, gratuita e paga, entre março e junho de 2023. E ele conclui que a versão paga do GPT, o GPT-4, piorou em junho, que a geração de código estava pior, que ele não aceitava tão bem as ordens. E aí ele chega à conclusão que é preciso monitorar continuamente essas ferramentas, porque elas mudam, elas evoluem, nem sempre para melhor, ou elas entram em curto, sem que se saiba muito bem o porquê. E é essa a questão. Por que o ChatGPT perdeu a cabeça? Eu vejo vocês na próxima curadoria. Curadoria do lado de fora hoje, né? Em comemoração aos poemas e sagacidade do ChatGPT, que adquiriu uma linguagem shakespeariana para responder temas matemáticos. Afinal de contas, o que é a matemática se não uma poesia? Ah, que lindo!